Os capoeiras e sua crise de identidade, por Mestra Brisa e Mestre Jean Pangolin. Atualmente, é comum encontrar alguma situação em capoeira com aspectos, no mínimo, estranhos à arte em si, pois vivemos um momento de gigantesca crise de identidade, considerando que uma parte significativa da comunidade deseja colher o que não plantou ou imitar formatos culturais alheios à matriz de seu lugar, sem o devido filtro de pertinência ancestral e funcionalidade de cada tempo histórico. E o pior, não sabe ele que imita o alheio, que por sua vez está tentando imitar a matriz do seu lugar. Deu um nó na cabeça, né? Então trataremos a seguir de explicar sobre os elementos e exemplos dessa metamorfose cultural da capoeiragem e suas contradições relativas à afrodescendência. Um aspecto inicial se apresenta na forma como alguns grupos e capoeiras se relacionam com os antigos mestres e mestras. Na maioria das vezes, convidam esses indivíduos para as suas atividades e os transformam em meras alegorias, como uma espécie de quadro velho na parede. Via de regra, estes homenageados ilustres só servem para emprestar prestígio à instituição que os convida, pela falsa noção de respeito a uma ancestralidade que, empoeirada, precisa se enfeitar por uma lógica de modernidade para sobreviver naquele local. Lamentável. Imagine, ele convida o mestre ou a mestra porque é uma referência, respeitada no mundo da capoeira, mas ele mesmo não sabe nem por que respeitá-lo. Como fala Caetano, triste Bahia, ó quão dessemelhante. O mestre é louvado apenas de forma fake, pois será usado ou abusado como um papel de presente, mas não será a referência no toque, canto, jogo e filosofia daquele contexto, que diz render-se com deferências ao mesmo. Absurdo! Imagine aí comigo, imagine. O toque está extremamente acelerado, esmagando o balanço melódico do Ijexá. O jogo está tão mecanizado que se confunde com uma mobilidade grotesca de ginásticas de solo, mal feita, diga-se de passagem. E as cantigas não refletem o cotidiano cultural daquele lugar, mas sim uma versão estereotipada de algum herói de quadrinhos do Ocidente. Triste realidade. O que o capoeira do presente está deixando para o capoeira do futuro? Às vezes, temos a impressão de estar em um tipo de circo dos horrores, em que vemos de tudo, absolutamente tudo, menos capoeira. E é nesse sentido que a naturalização de tais aberrações tem contribuído para essa tal crise de identidade. Estamos vendo em nossas frentes o processo de pasteurização da capoeira. Sabe quando pegam o leite direto da vaca e passam na máquina para matar os micro-organismos que podem fazer mal à saúde humana? Pois é, o problema é que matam todos os micro-organismos, maus e bons, deixando o leite sem vida. Estão fazendo isso com nossa capoeira, retirando-lhe a riqueza, criando protótipos atléticos e esvaziando o axé, energia vital. Cuidado, capoeira. A arte não pulsa em um fazer desprovido dos cuidados necessários com os princípios estruturais do saber dos antigos em nós. Algumas pessoas em capoeira vivem fantasiados, literalmente, utilizando indumentárias de traço afrodescendente, corte de cabelo, adereço religioso, mas concretamente desconhecem a simbologia dos signos que carregam.
Ou seja, por que os nossos antepassados os carregavam no pescoço, nos braços e em suas mentes? E o pior do que isso, não acreditam nem vivem o cotidiano de tal simbolismo, ou seja, o patuá virou enfeite no pescoço, mas não fecha o corpo, que nem consciência de si possui. A argola na orelha esquerda virou artefato sensual, a bata virou camisa da moda e as contas são compradas no armarinho do pelourinho sem a devida compreensão de seu vínculo com o axé e, consequentemente, energização do corpo. Em interpretação diferente, parafraseio o mestre Pastinha para falar da compreensão cultural destes capoeiras. Eles não estão sentindo absolutamente nada. Por fim, falar de algumas capoeiras que, em crise de identidade, imitam uma capoeira fora de seu lugar, sem saber que, em muitos casos, o que o de fora faz se espelha ou tenta se espelhar na capoeira do seu lugar. Que brincadeira de picula, hein, meus camaradas? Não seria mais fácil olhar para dentro, olhar para a sua terra, olhar para o cotidiano dos seus antigos, as referências do seu lugar, sentir os porquês do balanço no caminhar daquela mestra antiga, as nuances do jicá nos ombros daquele mestre, os porquês do contrapasso na ginga do mestre, que dá um nó nas pernas do companheira de jogo. Enfim, abrolhos. O desafio é flertar com a modernidade, sem deixar a ancestralidade sair de nós. Fica a dica. Axé. Ei, psiu, gostou? Então compartilhe, ajude a nossa capoeira a refletir.